A vida da gente é cheia de teorias, né? Até o começo da nossa existência, desde quando a gente é uma pessoa, quando a gente nasce, você já começa as teorias, né? Porque tudo que você vier a aprender, você tem que primeiro ter a teoria. Isso é lógico e evidente. Mas isso não significa que a vida inteira você vai viver de teoria. Isso não pode existir. Por quê? Porque senão a vida se torna um tédio. Você nunca cresce. Quando a gente nasce, a gente vai começando teoricamente, vai caindo, vai se firmando, mas chega uma certa situação, certa idade, que você já anda com seus próprios pés e você já começa a viver sua vida independente da teoria, né? A mesma coisa acontece com relação à nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual, ela é muito teórica. Muitos são os ensinamentos teóricos. Você começa até a ler as escrituras teoricamente. Por que eu digo teoricamente? Porque você vai lendo dentro de um entendimento dos seus antecessores. As pessoas vão te dizendo, te guiando, para que você siga aquela cartilha. Você faz aquela catequese. E isso chama-se a teoria. Mas isso não significa que você vai viver a vida inteira dependente daquele entendimento. Não. Você chega a uma certa idade e um certo tempo, é lógico e evidente, que você vai andar com seus próprios pés. Você vai ter os seus próprios ensinamentos, você vai ter o seu próprio entendimento. Agora, o que acontece na religião é que você tem que viver na teoria a vida inteira. Você nunca vai chegar a um ponto de dizer, pronto, agora eu posso andar com meus próprios pés. Não. Você vai ficar sempre na dependência de um tutor. É isso que eu não concordo. A gente tem que crescer, ser catequizado, até você começar a andar com seus próprios pés. Depois disso, você vai viver, pensar, analisar, raciocinar, independente do tutor que lhe educou. A mesma coisa que acontece quando nós éramos pequenos, que nós vivíamos sobre a tutela dos nossos pais, e eles nos ensinaram o caminho que nós deveríamos andar, não significa que a vida inteira nós vamos ficar submetidos àqueles ensinamentos, aquela teoria que nossos pais ensinaram. Não, vai chegar uma hora, e chegou, na realidade, uma hora que você está andando, fazendo os seus próprios planos e ideias em execução. Mas isso não acontece com relação à nossa vida espiritual. A vida espiritual, nós aprendemos a ser dependentes sempre. A gente sempre dependentes de um tutor, de um padre, de um pastor, de um guru. E aí a vida deixa de crescer, de evoluir. Porque nós somos proibidos de pensar e de raciocinar. Você que é religioso, se você pensar diferente do que a sua religião ensina, pode ficar certo que você fica para trás. Eles não te toleram mais. A mesma coisa acontece com relação a qualquer pensamento que você tenha contrário àquilo que você foi catequizado, você já perde a sua credibilidade, porque na religião você não pode pensar diferente, você não pode agir diferente, você tem que agir padronizado, tipo a rede de McDonald's. Em qualquer lugar do mundo, o sanduíche tem o mesmo sabor, a mesma qualidade. Eles querem padronizar o cristão do mesmo jeito.
E por isso que não funciona. Somos pessoas distintas e que pensamos diferentes, analisamos diferente, raciocinamos diferentes e temos uma ação diferente. Quando você tenta padronizar esse comportamento, a coisa fica mecânica e apenas teórica. É por isso que a vida cristã se torna um tédio. Eu vivi 40 anos dentro de um sistema religioso. 40 anos não é 40 dias. Mas eu confesso a vocês, foram 40 dias de estagnação, porque não tinha como crescer. No momento que você pensava de um lado, opa, venha para cá. No momento que você pensava para o outro, não, venha para cá. No momento que você queria pensar, queria analisar, queria raciocinar alguma questão diferente da caixinha, você era chamado a atenção. E de tanto chamarem a atenção, é que hoje eu estou, graças a Deus, independente, só Deus e eu. Não tem nenhum intermediário, nenhum tutor, não depende de nenhum tutor, porque eu já cresci na graça e no conhecimento. Eu posso pensar, posso dispensar, eu posso agir, deixar de agir. Sabe por quê? Porque o meu chefe é Deus. Entre ele e eu não existe intermediário. Não existe uma pessoa que me controla. Não existe um dogma que faça com que eu viva a vida inteira encabrestrado, igual os cavalos e os jumentos que vivem só com aquela máscara para você só olhar à frente, você não olhar à sua esquerda nem à sua direita. Por isso, gente, hoje a religião, para mim e para todos, né? Mas pena que muita gente ainda conserva-se ainda com aquela ilusão de proteção, quando na realidade você está sendo um escravo. É uma escravidão. Ela lhe bitola, lhe controla, lhe manipula. Aí você pode bater, mas não me controla. A mim não me controla. Claro que controla. Sai fora do pensamento que reza aquela caixinha para ver se tu não estás fora do padrão ético daquela denominação. É isso que acontece. E se você viver arbitrariamente dentro desse sistema, sem comungar 100%, você sempre vai ter olhares diferentes. Você vai sempre ser boicotado em determinados cargos e funções. Você pode ser um membro distante, mas comunhão você não tem, porque a religião lhe controla de uma forma que você torna-se uma pessoa intoxicada e dependente de um tutor que lhe oriente, de uma pregação, de uma oração de terceiros, porque você não acredita na intermediação entre você e Deus direto. Por isso, devemos pensar muito e analisar muito e aprender a andar com os nossos próprios pés e manter Deus como centro único de controle emocional e espiritual. Vale a pena a gente fazer uma reflexão e pensar nesses detalhes. Um abraço e pense nisso.